dia! Vamos hoje falar sobre os números ordinais. E como nós já sabemos, os números ordinais eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E os números ordinais eles estão presentes quando a gente se refere a uma posição ou uma ordem. Como assim? A uma ordem de uma fila. Então, nós vamos saber quem é o primeiro, o segundo da fila, o terceiro da fila, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Nós vamos saber também a posição das casas na rua, por exemplo, ou a primeira casa da rua, a segunda, a terceira, a quarta. Por exemplo, também, que nem a gente está acompanhando na apostila, né? Porque na nossa vida real foi cancelado os Jogos Olímpicos, né? Então, se tem um campeonato lá de atletismo, então vão ter os atletas, eles vão correr e a gente precisa saber a posição dos atletas. Como? Nos números ordinais, ele está presente aí nessa situação, ó. Quem é o primeiro da fila que vai sair em primeiro da corrida, o segundo, o terceiro, o quarto. E na chegada também para saber a posição do pódio, quem ficou em primeiro lugar? Quem ficou em segundo lugar? Quem ficou em terceiro lugar? Olha aí os números ordinais presentes também nessa situação. Quando a gente também quer falar lá no calendário, tá começando o mês, a gente fala que está no primeiro dia do mês. A gente não fala segundo dia do mês, né? A gente já fala dia 2. Mas quando é o número 1, a gente se refere ao primeiro. Então, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, tá até chegando, 1º de outubro, 1º de novembro e 1º de dezembro. Então, quando a gente quer se referir ao primeiro dia do mês, a gente vai usar um número ordinal, o primeiro. Outro exemplo que nós temos, quando vamos o andar de um prédio, a gente também usa os números ordinais. Eu, professora Natália, moro no 15º andar. Então, que número nós iríamos apertar no elevador para chegar aqui no andar no qual eu moro? Se eu moro no 15º andar, quem é que sabe? Quem falou que vai apertar o número 15, 1 e o 5, acertou. Parabéns. Então, vamos lá. Para a gente pegar um elevador para visitar alguém, ou então para ir ao médico, ao dentista, não importa. Vai pegar um elevador. A gente precisa saber qual é o andar que aquela pessoa mora, ou que o médico está, né, localizado ali naquele prédio. E aí, quando a pessoa fala, eu estou no 7º andar, que número eu irei apertar lá no elevador? O número 7, ok? Assim por diante, se ele mora, como eu falei, o médico está no 5º andar, eu vou apertar o número 5. Olha como que os números ordinais eles estão presentes em situações, por isso que a gente precisa saber os números ordinais. Então, vamos lá. Depois, para a gente identificar que aquele número é um número ordinal. Quando a gente vai escrever os números ordinais, a gente sempre vai colocar um símbolo, seja a letra O ou a letra A. Ele pequenininho após o número. Então, no número 1 eu coloquei a letra O, eu vou botar a letra O quando eu quero me referir e dizer que aquele é um gênero masculino. Nós já vimos isso. Masculino dizer que ele é o primeiro da fila. Se eu coloco a letrinha A, eu estou dizendo que a primeira, eu estou me referindo a um gênero feminino. Então, sempre que tiver o número e ao lado a letrinha O ou a letrinha A pequenininha, né? Eu estou diante de um número ordinal. Se for a letra O, eu estou me referindo a um número ordinal de gênero masculino. Se for a letra A, pequenininha, eu estou me referindo a um número ordinal de gênero feminino, ok? Então, vamos ver aqui que números ordinais são esses e vamos falar dos números deles. Vou deixar a tabela aqui e vocês vão acompanhando junto comigo. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
sétimo, oitavo, nono e décimo. Primeira tabela. Fácil, né? Daí por diante, quando a gente vai para o próximo número, qual é o número depois do 10? É o 11. Quando a gente quer se referir ao 11, a gente sempre agora vai botar o décimo e voltar nessa tabela, no início da tabela. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Vocês conseguiram observar que em todos esses números aqui da família, né? Digamos assim, dos números do 10 ao 19, a gente repetiu a palavra décimo e depois a gente complementou um primeiro, segundo, terceiro. Depois do décimo 19, nós vamos para o 20º e assim sempre vai se repetir. A gente vai pegar o 20º e repetir os números lá da primeira tabela. 21º, 22º e assim por diante. E quando a gente quer se referir ao 30, a gente vai falar 30º, 40, 40º, o 50, 50º e o 60, quem sabe? 60º, o 70, 70º, o 80, 80º, o 90, 90º e o 100, ele ficou na posição 100. Que a gente sempre vai usar aquela palavra e depois as seguintes, que nem a gente já aprendeu lá na primeira tabela. Primeiro, segundo, terceiro, ok? Então, diante dessas informações dos números ordinais e vimos quanto ele é importante e o quanto ele está presente na nossa vida e no nosso dia a dia, nós vamos fazer as próximas páginas da apostila e vamos com tudo, tá bom, galerinha? Ó, beijinhos em todos vocês. Tchau, tchau.